Compasso composto. É o compasso cuja unidade de tempo tem uma subdivisão ternária e cada subdivisão é chamada de movimento. Ao invés da música ser escrita em compasso simples com os tempos alterados, utilizando as tercinas, elimina-se as indicações de quiálteras e obtém-se os compassos compostos. A maneira de solfejar e tocar as tercinas ou tempos compostos é exatamente igual, ou seja, devem ser articulados de 3 em 3, tá, te, ti, e etc. Vamos entender aqui o que isso aqui está querendo dizer. Bom, primeiramente diz que é um compasso, o compasso composto é aquele que tem uma subdivisão ternária, ou seja, a minha subdivisão, né, dos tempos, ela é feita de uma forma ternária. Aqui eu tenho uma forma binária, né, que eu tenho um exemplo aqui de um tempo dividido em dois, então a subdivisão dele é binária. Aqui eu tenho um tempo subdividido em 3 partes, né? Porém, esse compasso aqui continua sendo simples, né? Só que quando isso acontece, a gente já aprendeu, a gente usa o númerozinho 3 aqui, transforma essa subdivisão aqui numa quiáltera e, logicamente, numa tercina, porque está o número 3 aqui, correto? Então, a subdivisão aqui do compasso simples, quando é de uma forma binária, é tá, ti, né? Quando é de uma forma ternária, tá, ti, nós já aprendemos isso. Hoje nós estamos conhecendo o compasso composto, tá? Compasso composto aqui, a fórmula de compasso que a gente tem aqui é a 6/8. Então eu tenho, o número de cima indica para mim a quantidade de movimentos que eu vou ter dentro de cada compasso, tá? E o número de baixo indica para mim a figura que vale um movimento, ou seja, uma parte dessa subdivisão ternária, tá certo? Então aqui eu tenho a mesma coisa, o modo de ler é do mesmo jeito. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá? Só a gente tem que entender que cada sílaba dessa a gente chama de um movimento. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui eu tenho um compasso binário composto, ok? Fórmula de compasso, compassos compostos. É indicado no início do primeiro compasso ou trecho por 2 números sobrepostos. O número superior é representado pelos números 6, 9 e 12 e indica a quantidade de movimentos dentro de cada compasso. Para saber, pela fórmula de compasso, se o compasso composto é binário, ternário ou quaternário, basta dividir o número superior por 3. O número inferior indica a figura de movimento. É representado pelos números 2, 4, 8 e etc. Vide página 11. A unidade de tempo, o T, é formado por 3 figuras de movimento. Então vamos entender isso aqui, pessoal. A definição de fórmula de compasso nos compassos compostos é exatamente a mesma definição da fórmula de compasso nos compassos simples, né? Ela é indicada no primeiro compasso ou trecho, por 2 números sobrepostos, tal. Agora, o que diferencia é isso aqui. No compasso simples, o número superior, ele indica a quantidade de tempos, né? Lembra? Então, se eu tenho lá o número 2, indica que eu tenho 2 tempos. Se eu tenho o número 3, indica que eu vou ter 3 tempos dentro de cada compasso. E aqui no compasso composto, é um pouquinho diferente. O número superior, que é representado pelos números 6, 9 e 12, ele indica a quantidade de movimentos que eu vou ter dentro de cada compasso, ok? E o número de baixo, no compasso simples,
ele indica para mim a unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer um tempo dentro de cada compasso. E aqui nos compassos compostos, o número inferior, ele indica para mim a figura de movimento, ou seja, ele indica para mim a figura que vai valer um movimento dentro de cada compasso, e não um tempo. Para mim formar um tempo, eu preciso pegar essa figura de movimento que ele indica e multiplicar por 3, ok? Então aqui, pessoal, ó, para saber pela fórmula de compasso se o compasso composto é binário, ternário ou quaternário, basta dividir um número superior por 3, ok? Então se eu pegar aqui o número 6 e dividir por 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, quando eu tiver o número 6 em cima, eu já sei que o compasso é binário. Número 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, quando eu tiver o número 9, eu já vou saber que ele é um compasso ternário. E aqui eu tenho o número 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, já sei que esse compasso é quaternário. Ok, pessoal? Bem simples, bem fácil de entender. Isso aqui, pessoal, com a prática, né, acaba ficando automático, ok? A gente vai bater o olho lá no número 6, eu já vou saber que é binário. Eu vou bater o número 12, o olho no número 12, já vou saber que ele é quaternário, ok? E o 9, ternário. Aqui diz para mim também, pessoal, que a unidade de tempo é formada por 3 figuras de movimento, né? Ou seja, eu vou ter aqui, para mim entender, né, como que funciona então. O número de cima, eu tenho o número 6, que é a quantidade de movimentos, eu devo dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, compasso binário. E o número de baixo, que é a figura de movimento, eu devo multiplicar por 3, porque eu preciso de 3 movimentos para formar um tempo, certo? Então a minha unidade de tempo, aqui no caso aqui, ó, 6 por 8, né? Minha figura de movimento é número 8, então vou precisar de 3 figuras número 8 para formar um tempo. 3 figuras número 8 é igual a uma semínima pontuada. Então a minha unidade de tempo nesse caso é uma semínima pontuada. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, a gente tem aqui um exemplo de como se comportam os compassos compostos, né? A gente tem aqui um exemplo visual e auditivo, né? Onde a gente pode acompanhar, né, como que funciona a subdivisão, né, em um compasso composto. Então, aqui eu estou com um andamento bem lento, né? A gente primeiro vai fazer do binário, depois a gente vai conhecer o ternário e o quaternário, ok? Então observem que o ponteiro vermelho ele indica os tempos, tá? Então eu tenho aqui um tempo, dois tempos, então ele é binário. E o ponteiro azul ele indica as subdivisões, então eu tenho 6 bolinhas, tá? Cada uma delas é uma subdivisão, é um movimento. Então eu tenho tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, ok? A gente vai fazer junto e vocês vão entender. Beleza, pessoal? Vamos lá. Observem, né, a batida forte no número 1 e a batida forte no número 2. Vamos fazer um pouquinho. 1, 2, 1, 2. Tá, te, te, 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 tá, te, te. Beleza, pessoal? Então esse é o exemplo de um compasso binário composto. Aqui, pessoal, a gente tem a representação de um compasso ternário composto, né? Então aqui no ponteiro vermelho eu tenho 3 tempos, ok? 1, 2, 3. E no ponteiro azul eu tenho a minha subdivisão, que no caso é feita de 3 em 3 notas, tá? Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos observar como que fica e fazer junto. Vamos lá.
dois, três. Dois, três. Tá, tete, tá, tete, tá, tete, tá, tete, tá, tete, tá, tete. E assim por diante. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui um exemplo de um compasso quaternário, né? Composto. Então a mesma coisa, ponteiro vermelho marca os tempos, ponteiro azul marca a subdivisão, tá? Então aqui eu tenho 4 tempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho a subdivisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então vamos lá, vamos fazer junto para a gente entender. 2, 3, 4. Tá, tete, 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 tá, tete. Beleza, pessoal? É isso aí. Fórmula de compasso, compassos compostos, continuação. As unidades de tempo UT e de compasso UC nos compassos compostos são sempre formados por figuras pontuadas, sempre. Nos ternários compostos não há uma figura única que indique a unidade de compasso. São utilizadas figuras com ligaduras, ao que se dá o nome de unidade de som, ok? Bom, o que diferencia basicamente o compasso simples do compasso composto é justamente a unidade de tempo. Na unidade de tempo de um compasso simples, a figura é uma figura só. No compasso composto é uma figura pontuada, porque eu tenho uma subdivisão ternária. Então eu tenho 3 figuras, 3 movimentos para formar um tempo, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. No exemplo 1, eu tenho um compasso 6/8. Vamos descobrir que compasso que é esse aqui? Então vamos lá. Bom, para mim descobrir, eu tenho que pegar o número de cima, que é o 6, e dividir por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então esse compasso aqui é binário. Confere, vamos ver. Olha aqui, eu tenho 3 figuras dentro de um tempo e depois eu tenho mais 3 figuras dentro do segundo tempo. Então ele é binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá certo? E para mim descobrir a minha unidade de tempo, eu vou pegar o número de baixo, ver que figura que é que ele representa, né, que é representada por esse número. Nesse caso aqui é a figura número 8, representado pela cocheia, e eu vou multiplicar por 3. 3 vezes cocheia é igual a uma semínima pontuada, né? Então, nesse caso, a minha unidade de tempo é uma semínima pontuada, ok? Porque eu vou precisar de 3 cocheias para formar um tempo. Beleza, pessoal? E a minha unidade de compasso é uma figura que preenche o compasso inteiro. Então, no caso, se o compasso é binário, né, são 2 tempos, e eu preciso de uma semínima pontuada para preencher cada tempo, então eu vou precisar de 2 semínimas pontuadas para preencher esse compasso inteiro. 2 semínimas pontuadas é exatamente igual a uma mínima pontuada. Ok, pessoal? 2 semínimas representam uma mínima e os 2 pontos aqui, ó, representam uma semínima. Então daria uma mínima com uma semínima, que é exatamente igual a uma mínima pontuada. Ok, pessoal? Por isso que a gente fala, o nosso estudo ele é cumulativo. Se você ficou com dúvida lá atrás de como que funciona o ponto de aumento, agora nesse momento aqui você não vai entender nada. Então é necessário que cada coisa nova que a gente for aprendendo, né, cada teoria nova, a gente vá sempre praticando para me poder entender, ok?
Muito bom, agora eu tenho aqui o segundo exemplo, que eu tenho um compasso 9/8. Vamos descobrir que compasso que ele é, já está escrito aqui, mas vamos fazer para ver se dá certo. Então eu tenho que pegar o número de cima, que é o 9, dividir por 3, 9 dividido por 3 é igual a 3, então esse compasso aqui ele é um ternário. Eu vou ter 3 tempos dentro de cada compasso, ok? O número de baixo é 8, tá? Então vou precisar de 3 figuras número 8, ok? Para preencher esse compasso aqui. Então, 3 figuras número 8 vai dar, a minha unidade de tempo, vai dar uma semínima pontuada. Legal, só que aqui está dizendo que nos compassos compostos ternários, eu não consigo representar a minha unidade de compasso através de uma única figura. Então, nesse caso, eu vou mudar o nome de unidade de compasso para unidade de som, porque eu vou precisar de 2 figuras ligadas. Então eu vou precisar de, como eu teria aqui, para preencher esse compasso inteiro, 3 semínimas pontuadas, 2 semínimas pontuadas a gente já viu que é igual a uma mínima pontuada, e sobra mais uma semínima pontuada, então a gente liga tudo aqui, ó, e forma uma unidade de som, tá? Então, muito bom. Vamos lá. Aqui eu tenho o quarto exemplo. 12/8. Eu vou pegar o número 12, vou dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4, então meu compasso ele é quaternário. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Funciona do mesmo jeito para a minha unidade de tempo. Vou pegar o número de baixo, multiplicar. Eu vou somar, né? Vamos dizer assim, vou somar a figura 3 vezes, a figura que apareceu eu vou somar 3 vezes, ou vou multiplicar por 3. Cuidado, gente, para a gente não se confundir, né? Por exemplo, eu não posso confundir aqui que eu vou ter que multiplicar o número de baixo por 3, porque daria 3 vezes 8, 24. Não é isso, gente, né? Eu tenho que tomar cuidado nessa questão. Eu vou pegar 3 figuras, né? Esse número de baixo aqui, ele, na verdade, ele está representando uma figura, né? Que nesse caso é cochê. Então eu vou ter 3 cochês para formar um tempo, tá bom, pessoal? Então minha unidade de tempo eu já vi aqui que é a semínima pontuada, e a minha unidade de compasso vai dar uma semibreve pontuada. Por que uma semibreve pontuada? 2 semínimas pontuadas formam uma mínima pontuada, mais 2 semínimas pontuadas vai formar outra mínima pontuada, e mínima pontuada com mínima pontuada forma uma semibreve pontuada. Ok, pessoal? Bem simples, bem fácil de entender, tá bom? Não está escrito aqui, mas vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos trocar esse número de baixo aqui por 4, tá? Vamos imaginar aqui que esse compasso aqui é 6/4. Então o número de cima eu já sei que é um binário, vai continuar a mesma coisa, 2 tempos dentro de cada compasso, só que o número de baixo é 4. Então ao invés de eu ter 6 figuras número 8, eu vou passar a ter 6 figuras número 4. Qual que é a figura número 4? É a semínima. Então, para me formar um tempo, eu vou precisar de 3 semínimas. Depois, para me formar outro tempo, eu vou precisar de mais 3 semínimas, ok? Então, se fosse 6/4, a minha unidade de tempo seria uma mínima pontuada, porque são 3 semínimas, juntas dariam uma mínima pontuada. E a minha unidade de compasso seria uma semibreve pontuada, porque eu ia precisar de 2 mínimas pontuadas para formar então a minha unidade de compasso, que seria minha semibreve pontuada. Ok, pessoal? Exercícios. Os estudos a seguir estão baseados nas figuras abaixo e suas combinações para formações dos grupos rítmicos. Então, pessoal, a partir de agora, todos os exercícios que a gente for estudar, eles estão baseados, né, nesses grupos rítmicos aqui. Então, a gente vai tentar ver todos eles, né, para a gente poder entender como que funciona essas divisões e subdivisões aqui, tá? Pessoal, o compasso composto, ele tem 2 maneiras da gente marcar, né? A primeira maneira, isso aí eu ia colocar mais para frente, né?
mas eu já vou falar agora, né? Bom, a primeira maneira é como está pedindo no exercício posterior a esse, né? Ele está pedindo para fazer a 40 batidas por minuto, né? Ou seja, unidade de tempo igual a 40 batidas por minuto. E a segunda maneira é a gente subdividir essa batida. E a segunda maneira é a gente subdividir essa batida. Então, vamos supor, vamos entender. Eu tenho, isso pode aparecer escrito também, tá, pessoal? Assim, pode, igual no próximo exercício, está escrito assim, unidade de tempo igual a 40 batidas por minuto. Mas às vezes pode aparecer a figura do movimento. É muito comum nos hinos aparecer a figura do movimento, né? A figura que vale um movimento e não a unidade de tempo. Entenderam? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui poderia aparecer cocheia, né, igual a 120. Ou seja, eu vou saber que eu vou ter 120 cocheias dentro de um minuto, que é a mesma coisa que eu ter 40 batidas dentro de um minuto, sendo que dentro de cada batida eu vou ter 3 figuras, certo? Eu teria 3 cocheias. Por enquanto a gente vai trabalhar somente com a marcação da unidade de tempo. Mais para frente a gente vai então aprender a fazer da outra maneira quando os exercícios assim sugerirem, tá? Os hinos, os exercícios assim sugerirem. Mas por enquanto vamos ficar aqui, tá? Então eu tenho aqui 40 batidas por minuto. Essa primeira figura aqui, ela é uma semínima pontuada, a gente vai imaginar que ela vale um movimento inteiro, um tempo inteiro, não um movimento. Então eu tenho três movimentos dentro dessa figura. Eu tenho a parte preta que indica o primeiro movimento, a parte azul que indica o segundo movimento e a parte vermelha que indica o terceiro movimento. Tá? Então se eu fosse fazer a linguagem rítmica, ficaria tá, 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 ok? Dentro do tempo. O segundo exemplo, eu tenho a subdivisão, ou seja, eu tenho as 3 figuras, eu tenho 3 movimentos dentro desse mesmo tempo, tá? As cores são as mesmas, preto para o primeiro movimento, azul para o segundo e vermelho para o terceiro. Então fica tá, te, ti, 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 tá, te, ti. Observem que às vezes a gente vai um pouco rápido e um pouco devagar até eu encaixar, então isso precisa de estudo, né? O terceiro tem uma bissubdivisão. Então aquela figura que valia um movimento, agora ela está subdividida, né? E aqui no caso a cocheia valia um movimento, agora a semicocheia vai valer meio movimento cada semicocheia. Então se torna uma subdivisão. Nos compassos simples, a subdivisão é tafa-tife, tafa-tife, né? Aqui fica um pouco diferente, aqui fica tafa, tef, tife, ok? Então vai ficar assim, ó. Tafa, tef, tife, 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 ok? Tem hora que dá, né, uma enroscada, a gente tem que manter o pulso, né, até eu conseguir localizar aonde que está cada movimento e em que lugar que eu vou pronunciar cada sílaba, né? Depois eu tenho uma figura que vale 2 movimentos, né, o primeiro e o segundo movimento, e depois uma outra cocheia completando o terceiro movimento ali. Então fica tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, certo? Depois eu tenho o quinto exemplo. Eu tenho uma figura, aí é o inverso, eu tenho uma figura que vale um movimento primeiro e depois a segunda figura valendo 2 movimentos, tá? Então fica tá, te, tá, te, tá, te, tá, te. Ok, pessoal? Agora eu tenho uma figura de 2 movimentos, seguida de 2 figuras que valem meio movimento cada uma, certo? Por que meio movimento? Porque a cocheia vale um movimento, aqui eu tenho a figura que é a fração da cocheia, né, que é a metade da cocheia. Então, nesse caso, cada figura dessa vai valer meio movimento, tá bom?
Então fica assim, ó. Tá, tifitá, 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 tifitá. Beleza, pessoal? Agora aqui no exemplo 7, pessoal, complica um pouquinho mais. Eu tenho uma figura que vale 2 movimentos, certo? E o outro movimento que sobra, ele está dividido em duas figuras. Uma vai valer 3/4 de movimento e a outra vai valer 1/4 de movimento. Tá bom, pessoal? Essa daqui ela vale 3/4, ou seja, 3 partes desse movimento. E a fusa aqui vai valer 1/4 de movimento. Então ela é bem curtinha, tá? Então vai ficar assim, ó. Tá, tif, tá, tif, tá, tif, tá, tif, tá. O fi é bem encostadinho no tá, tá? Tá, tif, tá, tif, tá, tif, tá. Ok, pessoal? Então aqui, pessoal, no exemplo 8 eu tenho o inverso. Eu tenho uma figura que vale 3/4 de movimento, seguida de uma que vale 1/4 de movimento, seguida de uma que vale 2 movimentos. Então esse Fá aqui, ó, ele é bem curtinho. Então fica tá, Fá, tê, tá, Fá, tê, tá, Fá, tê, tá, Fá, tê, tá, Fá, tê. Então no exemplo 9 eu tenho uma figura que vale 1 movimento e meio, seguida de uma que vale meio movimento, seguida de outra que vale um movimento inteiro, tá? Tá, ft, 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 tá? Tá, efeti, tá, efeti. Só que já emenda o tá de novo, né? Então fica tá, efeti, tá, efeti, tá, efeti, tá, efeti, tá. Certo, pessoal? Agora aqui eu tenho uma de meio, um movimento, seguida de uma de 1 movimento e meio, seguida de uma de meio movimento. Então fica tá, teif, tá, teif, tá, teif, tá, teif, tá, teif, tá, teif. Ok, pessoal? Não é tá, teif, tá, teif, tá, teif, senão eu acentuo o té, né? Tá, teif, tá, teif, tá, teif, tá, teif, tá. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui no exercício 11, está pedindo para completar as fórmulas de compasso composto seguindo o exemplo. Então aqui ele está dando para mim, ó, que eu tenho um compasso quaternário e a minha unidade de tempo é a semínima pontuada, tá? Lembrando que a unidade de tempo ela é formada por 3 figuras, ou seja, o número de baixo da minha fórmula de compasso, ele representa uma dessas 3 figuras só, ok? Então, a minha unidade de tempo é sempre uma figura pontuada, no caso aqui é semínima pontuada, ou seja, são 3 colcheias para formar essa semínima pontuada. Então, automaticamente, se minha fórmula de compasso é quaternário, eu já sei que é 4 vezes 3 é igual a 12, e a semínima pontuada aqui dividido por 3 dá 3 colcheias, então é 12 por 8, ok? Depois eu tenho aqui o ternário, que vocês vão responder, e eu tenho aqui um binário, só que aqui ao invés de unidade de tempo, está dando a unidade de compasso, ok? Então prestem bem atenção na hora de responder aqui. Depois eu tenho aqui o exercício 12. O exercício 12 diz, faça a linguagem rítmica utilizando metrônomos igual unidade de tempo igual a 40 batidas por minuto. Então, pessoal, a gente pegou aqui o exercício A, B e C e colocou aqui as divisões rítmicas, né? E a maneira que vocês vão ter que pronunciar a linguagem rítmica, tá? Como esses exercícios são novos, né? É um assunto novo que a gente está trabalhando, então a gente entende que alguém pode se atrapalhar um pouquinho, tal, então a gente resolveu fazer dessa maneira. Mas vocês mesmos, vocês podem fazer aí no MTS de vocês, ok? Não precisa fazer o desenho aqui é mais para vocês entenderem, né? Mas aí vocês podem colocar aí embaixo aí, tá? É uma maneira de ir decorando agora no começo, né? Então vamos fazer aqui a análise do exercício A. O exercício A,
Ele está dizendo aqui para mim que ele é 6 por 4. Já sabemos que o número de cima representa a quantidade de movimentos. E o número de baixo representa a figura que vai valer um movimento. Não é um tempo, gente. É um movimento. Eu preciso de 3 movimentos para formar um tempo dentro do compasso composto. Ok? Então eu vou pegar essa figura que está aqui e vou somar três figuras dessa ou vou multiplicar por 3, né? Então a figura que vale um movimento aqui está dizendo que é a semínima, tá? Então a figura que na verdade é a unidade de tempo é a minha mínima pontuada, ok? Então aqui está pedindo para fazer o exercício a 40 batidas por minuto, tá? Dentro de cada tempo eu vou ter 3 batidas, certo? Dentro de cada tempo eu tenho que entender aqui, nesse caso aqui, que eu vou ter 3 batidas, tá? Então eu vou colocar aqui só para a gente entender como é que vai ficar, ó. Ele é binário, né? 1, 2, 1, 2. Vamos ver, né, que aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho que ter 6 figuras número 4, né, para preencher um compasso. É isso que está dizendo. Aqui eu só tenho 3, ou seja, está faltando 3. Então esse ritmo inicial aqui ele é anacrúsico. Então nós vamos começar aqui no tempo 4, 5, 6, certo? Então eu vou contar 1, 2, respira no 3 e 4, 5, 6 é som, tá bom? Então, vamos entender aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, tá. Agora vamos entender, pessoal. Ó, vou desligar o metrônomo aqui, tá? Só pra gente entender. Ó, aqui tá cocheia, tá? Mas esquece a cocheia, esquece o desenho que tá aqui. O que importa para mim é o desenho rítmico aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho uma elipse, né? Vamos colocar um círculo, tá? Para facilitar. Mas a gente sabe que isso aqui não é um círculo, é uma elipse, é um movimento oval que a gente faz, tá? Então aqui eu tenho uma elipse. Dentro dessa elipse aqui eu tenho esses 3 movimentos aqui, tá? Tá, te, ti. Eu tenho que encaixar isso aqui dentro da batida, tá bom? Tá, te, ti. Tá. Aqui, ó, eu tenho a figura que vai representar para mim a unidade de tempo nessa figura aqui, que é a mínima pontuada, ou seja, ela corresponde a uma elipse inteira, tá? Então aqui, ó, tá, te, ti, tá, certo? Agora outro tempo aqui, ó, tá, te, ti, tá vendo? Corresponde aqui a essa linguagem rítmica aqui. Depois eu tenho aqui, ó, tá, ti, certo? Porque essa figura aqui ela vale 2 movimentos, ó, tá, e a semínima sozinha vai valer o ti. Então, tá, ti, certo? Aí aqui as 3 semínimas aqui vão representar tá, te, ti, tá? Tá, te, ti. Aí aqui, ó, eu tenho uma semínima sozinha. Essa semínima sozinha vai ser o tá. E depois eu tenho 2 movimentos aqui começando do té. Então vai ser té e vai pegar o pedaço do i, tá? Então vai ficar tá, te, certo? Aqui se repete do mesmo jeito, ó. Tá, te. E por último eu tenho 2 tempos aqui, que é a minha unidade de compasso aqui, né? Minha semibreve pontuada. Então, tá valendo 2 batidas. Ok, pessoal? Então vamos fazer novamente, só pra gente frisar bem, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 1, 2. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, tá. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente tem o exercício B. A velocidade é a mesma, tá? 40 batidas por minuto. Porém, ele muda aqui a fórmula de compasso, tá? Ele muda. O outro era binário, o outro compasso era binário. Esse aqui ele é um ternário. Eu tenho 9 por 8.
Como que eu sei que é ternário? Pego o número de cima, né, que representa a quantidade de movimentos, e divido por 3, tá? Então 9 dividido por 3 dá 3, então eu tenho um compasso ternário. E o número de baixo que representa para mim a figura que vale um movimento é número 8, ou seja, é a cocheia. Então cada cocheia nesse exercício vai valer um movimento. Então aqui, se eu analisar, né, eu tenho, se cada cocheia vale um movimento, 3 cocheias formam um tempo, né? Minha unidade de tempo então é formada por 3 cocheias, que é igual a uma semínima pontuada, certo? Então eu tenho aqui no primeiro compasso 3 semínimas pontuadas e a barra de compasso, caracterizando que esse ritmo inicial aqui para mim seria tético, tá? Bom, logo na sequência eu tenho uma mínima pontuada, certo? Seguida de uma semínima pontuada. Essa mínima pontuada aqui, pessoal, ela vai valer 2 tempos, ok? Porque uma mínima pontuada é igual a 2 semínimas pontuadas. Essa semínima pontuada vale um tempo, então a mínima pontuada vale 2 tempos. Seguida de uma figura que vale um tempo, tá? Depois eu tenho 3 cocheias, tá? Que as 3 juntas equivalem a um tempo. Então vai ser essa linguagem rítmica aqui, tá? Titi, ok? Depois eu tenho outra semínima pontuada valendo um tempo. Depois outra semínima pontuada valendo um tempo. Depois uma semínima pontuada valendo um tempo, seguida de uma mínima pontuada valendo 2 tempos, ok? Depois 3 cocheias valendo um tempo e depois outra mínima pontuada, completando ali o meu compasso, valendo 2 tempos. Tá bom, pessoal? Então, muito simples, muito fácil, tá? Esse aqui é o mais fácil. Então, vamos ouvir aqui o metrônomo e fazer junto, tá? 1, 2, 3. 1, 2. Tá, 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 te, ti, tá, 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 te, ti, tá. Beleza? Esse aqui é bem fácil. Agora vamos para o C. Então, pessoal, a gente tem agora o exercício C, né? Vamos fazer a análise aqui. O exercício C, a fórmula de compasso é 12 por 8. Vamos descobrir se é binário, ternário ou quaternário. Eu vou pegar aqui o número de cima, que é o 12, e vou dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4, então ele é quaternário, tá bom? E o número de baixo representa para mim a figura que vale um movimento, ou seja, é a cocheia, número 8, tá? Fazendo análise aqui do ritmo inicial, eu já observo se a cocheia vale um movimento, né? Então ele é anacrúsico, porque eu tenho um movimento só e já tem uma barra de compasso aqui, né? Então essa música ela se inicia no último movimento, tá? No último movimento da música, no movimento número 12, tá bom? Depois eu tenho aqui o primeiro tempo, que é uma semínima pontuada representando um tempo, seguida de outra semínima pontuada representando o segundo tempo. Depois eu tenho outra semínima pontuada representando o terceiro tempo, só que ela está ligada com uma cocheia, que fazia parte do quarto tempo, certo? Então eu tenho 3 movimentos do terceiro tempo, mais um movimento do quarto tempo. Então essa figura pontuada aqui, ó, ela vale 4 movimentos, certo? Sobrando do quarto tempo só 2 figuras, só 2 cocheias, né? Que vai ser o Té e o Ti, certo? Té, Ti, ok? Depois eu vou para o próximo compasso, se repete então, eu tenho outra semínima pontuada no primeiro tempo, outra semínima pontuada no segundo tempo, representando que o compasso é cheio. Depois eu tenho outra semínima pontuada ligada com uma semínima simples, tá? Então essa semínima pontuada ela representa os 3 movimentos do terceiro tempo, mais 2 movimentos do quarto tempo, ficando só o Ti aqui, ó, sozinho, né? O Ti fica sozinho aqui no quarto tempo, certo? Então, essa figura aqui ela vai valer 5 movimentos, 3 do terceiro tempo e 2
do quarto tempo. Essa daqui vale 4 movimentos, porque eu tenho 3 do terceiro tempo e 1 do quarto. Essa daqui é 5, porque eu tenho 3 do terceiro e 2 do quarto. Tá bom, gente? Então aqui ficou a coxinha sozinha para preencher aqui o quarto tempo. Depois eu tenho 4 semínimas, ok? Cada uma representando um tempo, e depois eu tenho uma semibreve pontuada representando os 4 tempos ali daquele último compasso. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer a linguagem rítmica, a 40, né? Qual a gente já está fazendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti, tá, tá, tá. Te, ti, tá, tá, tá. Ti, tá, 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 tá. Certo, pessoal? Então, é isso, tá? O exercício C é isso, é facinho. Vou desligar aqui o metrônomo. Que vocês vão fazer hoje de lição de casa? Vão gravar essas 3 linguagens rítmicas e vão nos enviar até quarta-feira. Bem fácil, bem tranquilo, tá? E vão tirar foto do exercício 11 e vão nos mandar também até quarta-feira junto com a linguagem rítmica desses 3 exercícios. Tá bom, pessoal? Gente, eu vou pedir para vocês, por favor, estudar bastante essa semana. Ah, irmão, muito fácil, eu achei fácil. Realmente, é fácil mesmo. Ainda mais que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, tá? Porque eu entendi que é difícil e que alguém pode se complicar aqui, talvez ter dúvida aqui nas divisões. Então eu coloquei aqui o que vocês vão ter que pronunciar, né? Eu acredito que vai facilitar bastante para vocês, né? Coloquei aqui a linguagem rítmica escrita aqui, como que vocês vão ter que fazer, mais o gráfico, né? Então assim, vocês vão gravar esse exercício e nos mandar até quarta. E o link dos exercícios relacionados à aula, né? As perguntas relacionadas a essa aula, estão aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então eu peço, por favor, que vocês estudem bastante, se dediquem essa semana. Mesmo que o exercício é fácil, mas vocês estudem, porque semana que vem nós vamos ter um exercício bastante difícil, tá bom? Que é o exercício 19, tá? Nós vamos pular direto do 12 para o 19, porque o 13, o 14, o 15, 16, 17 e 18 são hinos. Então eu não quero entrar nos hinos primeiro antes da gente já ter terminado os exercícios, até para poder dar tempo de vocês estudarem aí para avaliação, tá? Então nós vamos explicar o exercício 19 na semana que vem. Ele é meio complicado, mas se vocês fizerem esses 3 exercícios e estudarem bastante, vocês não vão ter problema, tá? Mas estudem, tá bom? Gravem e nos mandem até quarta-feira, tá bom? Então Deus que abençoe a todos, né? Fiquem com Deus.